E está conosco hoje um colega muito especial. Eu gostaria de convidar o pastor Paulo César. Gostaria de apresentar esse homem de Deus. Olha, gente, o pastor Paulo César, ele era da região de Barcarena, todo mundo sabe, o nosso pastor lá está enfrentando uma situação de saúde. Então, foi dividir a região, né, pastor, para que diminuísse mais todo o trabalho administrativo. E o pastor Paulo César já está há 22 anos ali em Barcarena, pastor. 22 anos. Chegou com seus filhos há 3 meses e teve o segundo já aqui em Belém, lá em Barcarena. Os dois são paraenses, então a pastora veio, meu Deus, então são todos paraenses, não é? Então, assim, é algo maravilhoso a gente poder, nessa manhã, desfrutar desse alimento espiritual, vindo por um profeta, por um homem de Deus, que na sua simplicidade, pastor, o senhor é parecido um pouco com meu esposo, o senhor é meio, sabe, muito observador, meio silencioso, né? Vocês sabem que essa turma que fala menos, né, que observa mais, tem muito mistério com eles, né? Então, vai ser revelado agora, através, quando ele abrir essa boca de profeta, meu irmão, se prepare, porque o fogo de Deus já está aqui, virá sobre esse homem de Deus, e todos nós seremos abençoados e renovados pelo poder do Espírito Santo. Então, pastor, que o Espírito Santo de Deus continue te usando sempre, em nome de Jesus. Amém. Ah, tá bom então. Só, aqui tudo é a vivo e a cores, mas é assim mesmo. Tá bom. Então, nosso pastor vai trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Seja bem-vindo, meu pastor. Obrigado, pastora. Muito bom dia, paz seja convosco. Para mim é uma satisfação imensa, é um prazer imenso poder estar com vocês, pregando a palavra de Deus, transmitindo aquilo que Deus colocou em meu coração para, juntamente com todos, aqui crescermos. Quero agradecer primeiramente ao Senhor Deus por estar me dando esta oportunidade. Quero agradecer ao pastor Josué e a todo o conselho, não é, por também permitir, não é, me dando esta oportunidade para que aqui eu possa compartilhar com todos aquilo que Deus colocou ao meu coração. A pastora Ana Célia falou um pouquinho a respeito da nossa trajetória. Como todos podem perceber, eu não sou paraense de nascença, eu sou paulista, eu e a minha esposa. Já estamos aqui no Pará há 28 anos, somos mais paraense do que paulista, né? Nós temos, eu e minha esposa, um casal de filhos, que também estão aqui, a Letícia com 23 anos e o Caio com 19 anos. Estão aqui conosco na convenção. E fomos para Barcarena. A Letícia tinha 3 meses de vida e o Caio já nasceu lá. Então, estamos aqui todos esses anos e não temos a intenção, a pretensão de sair daqui. Aqui é o nosso lugar, aqui é a nossa Canaã, aonde Deus nos plantou, e somos muito felizes aqui e queremos continuar. Amém? E no meio de tantos homens e mulheres abençoados, ungidos, a gente tem crescido muito, tem aprendido muito e tem também, não é, usado esta unção de aprendiz também para poder ensinar, não é? Porque quem ensina tem que aprender, não é? E temos, então, caminhado todos esses anos. Mas, por favor, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18, no versículo 6. Pode permanecer sentados mesmo, né?
Em casa a gente lê a Bíblia sentado, né? Não tem problema não, viu? Fique à vontade. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6. Assim está escrito: sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul se afastou de si e pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amava a Davi, portanto, fazia saídas e entradas militares diante deles. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, percebemos de uma maneira muito clara, muito nítida o Teu Espírito neste lugar. E pedimos que o Teu Espírito que está aqui entre nós, falando conosco desde o início desta convenção, que Ele continue tendo trânsito livre entre nós, para efetuar, para realizar, para fazer o que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Digam todos amém. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, pastores, pastoras, obreiros da casa do Senhor, nós estamos participando de uma convenção em que o tema é vivendo a visão perfeita. Mas é importante nós dizermos que nós aqui estamos todos esses dias sendo tratados por Deus para que algumas imperfeições que ainda possa existir na nossa visão possa ser tratado de modo definitivo, para que nós que estamos realizando a obra de Deus, conquistando, avançando, crescendo, batizando, abrindo obras, continue e nós possamos se consolidar, possamos se firmar a cada dia. Porque muitas vezes, pastores e pastoras, nós acabamos perdendo muito daquilo que poderíamos estar vivendo, por justamente ainda termos alguns pontos que precisam ser
tratados, precisam ser refinados, precisam se tornar perfeitos. Ainda tem, de repente, algumas arestas, alguns pontos que é preciso nós entendermos que Deus tem tanto, mas tanto para nós. E Ele nos trouxe aqui para isso, para tratar, para cuidar de cada um de nós. Por quê? Porque o que vem por aí, amados, eu ouço barulho de chuva. Chuva, a unção de Deus está sobre nós e muito mais ainda virá sobre a nossa vida. Mas Deus faz a sua parte. Mas eu preciso, como você também precisa, entender que a nossa parte, Deus não fará por nós, nós teremos que fazer. E para isso é importante nós olharmos para dentro de nós, para que tudo aquilo que Deus vem entregar para nós possamos ter, queridos, a capacidade e a competência para gerir. Olha o que a palavra nos mostra, nos fala de alguém, que eu não vou entrar em pormenores, em detalhes, porque todos nós sabemos, de alguém que era um rei, alguém que era o guia, alguém que estava numa posição, mas que em algum momento não soube fazer jus à sua posição, permitiu com que o seu coração fosse infeccionado, inflamado, com o que não deveria. O rei Saul, ele ouviu, depois de uma batalha, uma música, e esta música desestruturou completamente, internamente, este líder. Uma música, e o que tinha nessa música? Que fez com que Saul emocionalmente viesse ficar desequilibrado. É disso que eu quero falar com todos nesta manhã. Vamos juntos pensar o que é que eu posso fazer para ser diferente do que sou, para não perder, para não ter prejuízos, para não ter que administrar prejuízos, e muitas vezes prejuízos irreparáveis, por não ter autogestão, por não saber gerir a mim mesmo, ou as minhas emoções. Porque, pastores, as nossas igrejas, elas têm avançado, têm crescido, Deus tem colocado perto de nós pessoas para nos ajudar, e é disso que eu quero falar nesta manhã. Pessoas para nos auxiliar. E se nós não estivermos plenos, se nós não estivermos inteiros por dentro, nós vamos começar a olhar estas pessoas que Deus tem mandado, enviado para nos ajudar. Nós vamos começar a olhar para elas e as vê-las não como aliados. Entenda, Deus só dá coisa boa para nós. Mas é necessário nós termos esta visão, olharmos para dentro de nós. Saul, ele estava internamente com problemas. E por esta razão,
ele não estava vendo Davi com bons olhos. Ele estava se sentindo ameaçado, porque as mulheres haviam cantado uma música, e essa música desestruturou o que tinha dentro de Saul, veio à tona e apareceu, e muitas coisas começaram a acontecer. E o texto nos mostra o que aconteceu. Quero mostrar para você, quero falar com você, e depois eu vou falar para você o que a música mostra. Aquela musiquinha, né? Você sabe que música como essa, assim, a pessoa vai cantando, vai gravando, e o que aconteceu com Saul aqui, não é? Até em momentos solitários, isolados, como você viu aqui, na casa dele, momentos sozinho, ele começou a remoer isso. Ao pensar na música, de repente, começou a remoer, e olhando Davi não com bons olhos. Vamos ver o que aconteceu? Olha só, a Bíblia diz assim, olha, no versículo 10, no dia seguinte, versículo 10 mostra isso, dia seguinte, ou seja, Saul ouviu a música, e no dia seguinte, olha só, o que aconteceu? Primeiro, ele não olha Davi com bons olhos. Versículo 9 mostra isso. Ou seja, ele desconfiava de Davi. A desconfiança é a ausência de confiança. Ele desconfiava de Davi. Não olhava Davi com bons olhos. Segundo ponto. O que aconteceu logo a seguir? Ele é possuído por um espírito maligno. Olha a sucessão de coisas que vão acontecendo, queridos. Depois, ele, de modo isolado, está na casa dele e tem lá, a Bíblia diz isso aqui que nós acabamos de ler, uma crise de raiva. Olha só. Depois, ele com uma lança nas mãos, ou seja, ele está armado. Ele tenta acertar a Davi. Nós percebemos a disposição dele de matar. Versículo 11 mostra isso. Também vemos no versículo 12 que ele queria Davi distante dele, longe dele, já que ele não conseguia matar, porque Davi se desviou por 2 vezes da lança que ele atirou. Ele então deu um jeito de mandar ele para longe. Deu um jeito de mandar Davi para longe. Versículo 13 nos mostra isso. Então, o que nós estamos vendo? Uma sucessão de coisas que ocorreram porque este líder não estava com as suas emoções em dia. Eu ouvi o pastor Josué, como todos vocês que aqui estão, e mais aqueles que estavam, eu ouvi o pastor Josué nos orientando a todos nós, a respeito de nós buscarmos a ajuda de um profissional, a respeito de nós fazermos exames, irmos ao médico. Isso tem que acontecer da nossa parte. Como também nós temos que procurar cuidar da nossa cabecinha, queridos. Seria muito bom que nós
olhássemos também para isso, porque nós somos guias do povo, nós somos e temos sobre nós a responsabilidade de dar a direção para o povo. E se nós estamos descompensados, desequilibrados nas nossas emoções, será para aqueles que convivem conosco, será para aqueles que estão conosco, debaixo da nossa liderança, chegará momentos que serão momentos insuportáveis. Por quê? Porque nós acabamos olhando para estas pessoas não com bons olhos. E isso só mostra uma coisa, que nós precisamos tratar do que está dentro de nós. Todos nós temos um passado, todos nós. Criança não tem problema e não dá problema. Quem tem problema e dá problema é adulto, somos nós, porque nós temos um passado. E às vezes nós não tratamos com seriedade com esse passado. Ah, mas eu aceitei a Jesus, eu recebi de Jesus a salvação, mas nós estamos todos os dias, queridos, abrindo mão de alguma coisa. Todos os dias nós temos que deixar Deus tratar. Se percebemos, e nós temos que ser honestos conosco mesmo, não, eu preciso de um agir de Deus nessa área da minha vida. E se você precisar de ajuda de um profissional, não existe pecado nisso. O que nós precisamos, queridos, é entender que as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que vêm atrás de nós, aquelas que ainda serão enviadas pelo Senhor, elas têm que sentir, estando perto de nós, alegria, prazer, porque elas serão motivadas a crescer. Amém? Nós não tiraremos delas o ânimo, a motivação de avançar. Pelo contrário, nós vamos motivá-las, vamos incentivá-las, vamos animá-las a continuar avançando, crescendo, conquistando. Foi o que o que Saul não fez com Davi. E, na verdade, Saul estava tão doente internamente, que ele não estava pronto para ouvir verdades do lado de fora, porque do lado de dentro, internamente, ele estava cheio de entulhado de tanta coisa. Ele não tinha coragem de ouvir para o lado de fora o que estava faltando lá de dentro. Aí essas mulheres vieram, mulher sempre alegre, né? Sempre gosta de cantar. E aí gerou uma situação, mas já estava lá, só aflorou, já estava lá. Queridos, é disso que eu quero falar contigo nesta manhã. Nós temos dois mundos, um mundo externo, que às vezes somos capazes, somos competentes para resolver tantas coisas para o lado de fora, mas às vezes ineficientes para resolver coisas do lado de dentro. Quem me entende? E nós precisamos, queridos, nós precisamos olhar disso, porque para isso, com muita seriedade, porque nós necessitamos, amados, disso, para termos um ministério exitoso, para continuarmos avançando e não perdendo, ganhando e perdendo, não. Sabendo lidar com todas as pessoas que vão estar perto de nós. Amém? Para que a gente não jogue contra nós mesmos, não venhamos criar um problema que depois nós não vamos conseguir solucionar. Aí alguém pode dizer assim: pastor, mas eu já sou um pastor antigo,
Você, como todos aqui, nós passamos todos nós pelo mesmo processo. Todos nós. Não é porque nós recebemos a unção que nós temos todo o conhecimento e toda a informação para o resto da vida, amados. Nós precisamos destas pessoas que Deus vai trazer para perto de nós, para justamente elas nos ajudar com a informação que nós não temos. Elas vão nos auxiliar com aquilo que falta em nós. Elas têm aquilo que não tem em nós. Amém. E nós não podemos desprezar estas bênçãos que Deus nos envia, porque por problemas internos, nós não conseguimos enxergar estas pessoas como bênção, e vamos rotulando, e vamos colocando rótulo, não, é problema, não, e começamos a olhar de uma maneira que não deveríamos olhar. Não deveríamos olhar. Aquela pessoa está perto de nós, foi enviada por Deus para ser por nós, queridos, para ser por nós, mentoreada. Você precisa entender, irmãos, e a escolha é tua. Você pode ser um mentor dessas pessoas ou um perseguidor dela. Você escolhe, eu escolho. Eu posso ser aquele que vai ensinar estas pessoas, ou eu posso persegui-las. Olhe bem, Saul poderia ter entrado no rol daqueles que foram mentor de alguém. Poderia, quando nós falarmos de Saul, poderíamos dizer agora, ele foi o mentor de Davi. Mas não podemos fazer isso. Não podemos fazer, porque isso não aconteceu. Ele perseguiu Davi. Eu e você, queridos, também temos que fazer uma escolha. Ou eu vou ser um mentor destas pessoas que Deus está colocando perto de mim e que é bênção para a minha vida, ou eu vou persegui-las. Ou eu vou fazer delas um instrumento nas mãos de Deus, instrumento esse que vai me ajudar a edificar o reino de Deus, porque nós precisamos entender, irmãos, quanto mais nós crescemos, quanto mais nós conquistamos, quanto mais nós ganhamos, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Eu e você não podemos fazer tudo sozinho, queridos. Nós temos que treinar pessoas para que essas pessoas possam treinar outras, e assim então avançarmos. Por esta razão, senhores, que é importante nós olharmos para dentro de nós. É importante nós observarmos, para que nós não venhamos ter Deus trabalhando no vermelho na nossa vida. Aí Deus tem que trabalhar nos nossos desacertos. Não é necessário, amados. Nós estamos aqui esses dias justamente para aprendermos, errar menos e acertar mais. Amém? Para justamente ainda algumas impurezas da nossa visão ser retirada e nós possamos enxergar claramente. Ok? Para nós ajustarmos o foco, queridos. Tá? Para nós não perdermos e não termos depois que nos arrepender. Não é? Melhor do que se arrepender é não precisar se arrepender, queridos. Porque eu não fiz nada para precisar me arrepender. Eu briguei, eu tive um atrito, não sei o quê, acabei perdendo. Não é necessário, amados.
É esperado de todos nós que nós tenhamos um comportamento, uma postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma pessoa que está lá como líder. Amém? Era esperado do rei Saul, o homem que tinha coroa na cabeça, não é? Era esperado um comportamento, uma atitude diferente. Então não vamos, amados, não vamos fazer o que não é para ser feito. Vamos entender que Deus tem tantas coisas para nos dar, queridos, tantas coisas para nos conceder, mas nós precisamos criar a capacidade, amados. Mateus 25 nos mostra sobre isso, sobre os talentos. Sim ou não? Fala sobre os talentos lá. Que a todos aqueles que recebeu os talentos, ele deu segundo a capacidade. Entende? Então nós precisamos desenvolver capacidade, irmãos. Tá bem? Porque a quantidade vem pela capacidade. A unção que você recebeu, que eu recebi, é para nós darmos início. Mas para continuarmos, irmãos, é preciso nós nos capacitarmos a cada dia. É preciso nós tratarmos com áreas da nossa vida. Amém? Para que nós possamos nos habilitar a avançar, para que de 100 nós possamos passar para 200, de 200 para 500, de 500 para 800 e assim avançarmos. Amém? Mas é pela capacidade, é pela capacidade. Nós não podemos querer avançar, querer ter quantidade, se não desenvolvermos a nossa capacidade, irmãos. Porque senão, aquilo que Deus nos concede, Ele não é um Deus irresponsável. Ele sabe da minha e da sua capacidade. Compreendeu? E vai se perder. Isso não pode acontecer. Nós temos que estar prontos, preparados para administrar, queridos, aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Amém? Diga graças a Deus. Então, olha, Saul, ele não entendeu que existe ou que existia alguém mais capaz, mais competente do que ele. Eu e você precisamos entender isto. Eu tenho, lá na minha igreja, na igreja sede, um pastor nosso lá, auxiliar, que ele é advogado. E sempre eu estou conversando com ele. E nós transmitimos os nossos cultos ao vivo. De domingo nós transmitimos ao vivo. E eu estava em dúvida em relação ao termo que eu ia usar. Eu não me lembro que eu ia falar, o assunto que eu ia tratar, mas eu não sabia o termo que eu ia usar, porque nós estávamos transmitindo, nós temos que ter cuidado com tudo isso. E eu chamei ele no escritório, sentei com ele e disse: meu pastor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu auxílio. Eu não posso me dirigir às pessoas falando o que eu não devo falar da maneira errada. E ele pôde me instruir, me orientar. Que erro existe nisso? Que erro existe nisso? Não, senhores, eu tenho que me cercar de pessoas que sabem mais do que eu, queridos. Que são mais competentes do que eu não entendo. Então nós precisamos, amados, entender isto, que Deus vai colocar pessoas mais competentes do que você ao seu lado, para te ajudar a ver, para te auxiliar, para te dar a mão e dizer: pastor, pastora, olha, eu acho melhor por aqui. É óbvio que a decisão é sua, mas nós precisamos, amados, entender que muitas vezes Deus está falando, usando pessoas ao nosso lado para evitar que nós venhamos ter problemas e que nós possamos crescer em quantidade, crescer em qualidade, para que Ele, Deus, possa então confiar em nós e colocar mais nas nossas mãos.
Senão, sinto muito lhe dizer, vai parar aonde está, amados. Porque nós temos que nos expandir. É preciso abrir mão de coisas que ficaram para trás, coisas do passado que nós vivemos, marcas que trazemos, todos nós trazemos isso, mas nós somos o limite, queridos. Não podemos deixar isso passar. Amém? Porque é esperado de nós, pastores, guia do povo, um comportamento diferenciado, para que a gente não venha perder, tá bem? Olha só, o que mais que eu aprendo aqui que essa música me mostra? Que Davi, embora sendo muito competente, ou mais competente do que Saul, ele precisava ser treinado. Ele precisava ser treinado. Aquilo que nós estamos conversando aqui, queridos. Saul poderia ter entrado para ter colocado o nome dele, não é? Na galeria daqueles que treinaram alguém, que fez alguém crescer mais do que ele mesmo, mas entrou para a história de uma outra maneira. Nós precisamos, queridos, entender isso. Ele, com todos os problemas que teve, todas as situações, ele ensinou Samuel a ouvir. Lembra disso? Com todos os problemas que teve. Elias foi o mentor de Eliseu, e assim vai. Nós temos a oportunidade, amados, de ser mentores das pessoas que estão perto de nós. Amém? Não perca essa oportunidade. Sabe por quê? Lá na frente, você pode ser e será com certeza lembrado como esta pessoa que ajudou, como esta pessoa que foi o mentor, essa pessoa que foi de repente um degrau invisível, entende? Para que outros pudessem ir mais longe. E a vida é assim, queridos, a vida é assim. Nós não podemos achar que vai ser de outra maneira. Quem está me entendendo? Sim ou não? Aqui a gente vê também duas gerações. Nessa musiquinha aí, a gente vê duas gerações. A geração mais antiga com a geração mais nova. É o que tem que acontecer, queridos. É o que acontece aqui na nossa igreja, é o que acontece aqui entre nós, os pastores. A geração mais madura tem que estar conectada com a geração que está começando agora. Nós não podemos deixar passar a oportunidade de nós treinarmos aqueles que vão estar nos ajudando, que vão estar assumindo as congregações que nós vamos abrir, que nós já abrimos. Nós temos que aproveitar esta oportunidade de se conectar com os mais novos. Hoje está tão fácil, amados. Está muito mais fácil do que lá atrás, não é? Onde parece que a gente andava em estrada de chão. Hoje é asfalto, é rápido. Amém? Então nós precisamos entender o mover de Deus para esse tempo, para esta hora, e não atrapalhar, amados, e não impedir que Deus venha agir do jeito que Ele quer agir, por coisas, por nozinhos que nós temos aqui ainda dentro de nós, né? Coisinhas que a gente ainda precisa ser resolvido, queridos. Então nesta manhã nós estamos tendo esta oportunidade para isso, para cuidarmos desta área da nossa vida, porque a partir de agora, irmãos, não vale mais desculpas. A Bíblia é um livro para isso, para não valer desculpas mais, tá bem? A Bíblia é isso, não tem como eu dar desculpas, está aqui como que tem que ser, está aqui como funciona, e está aqui o que funciona
o que não funciona, como funciona, está aqui. Pessoas que fizeram como fizeram, está tudo aqui. Não vale mais desculpas. Nós precisamos entender isso, queridos. E melhorar a cada dia, melhorar sempre. Melhorar sempre. Nós não podemos estagnar, amados. Porque Deus sempre está colocando pessoas perto de nós. Aí nós vamos atacando para matar, como Davi fez aqui, né? Como Saul fez com Davi, atacando para matar, e aí a gente daqui a pouco está sem ninguém, e aí nós vamos chorar para quem? Não é? Vamos reclamar para quem? Não sei, você tem a resposta aí. Vamos pensar bem nisso, não é? Vamos analisar para que a gente possa avançar, queridos, avançar. Saul não entendia que Davi estava para servir. Lembra? Ele estava tocando a harpa. Ele tocava a harpa. Ele estava para servir ao rei. Entenda, as pessoas que Deus está colocando perto de você é para te servir, para te ajudar. Amém? Tá? Olha quanta coisa a gente está aprendendo aí nessa musiquinha tão simples, né? Nós precisamos entender isso, amados. As pessoas que estão perto de nós estão para nos servir. Elas podem ser o que são, muito competentes, mas foram colocadas perto de nós para servir. Amém? Então, não vamos criar situações que não devem ser criadas. Vamos avançar, não é? E vamos crescer. E, por fim, as pessoas que são mais competentes do que nós, que foram colocadas ao nosso lado por Deus para nos auxiliar, elas estão perto de nós porque nos admiram. Amém? Elas estão perto de nós porque nos admiram. Admiram a sua maneira de ser, a minha maneira de ser, a nossa personalidade, o jeito que somos, enfim. Elas estão perto de nós para isso, porque elas nos admiram, porque elas se sentem bem ao nosso lado. Então não vamos empurrá-las para longe, não é? Que possamos atraí-las, não repeli-las. Tá bem? Atrair para perto de nós, para nós então, amados, ter vitórias, ter êxito, ter sucesso, avançarmos a cada dia mais e mais. Amém? Vamos nos colocar em pé, no nome de Jesus. E permita. Pode aplaudir o Senhor com alegria. Vamos orar, vamos pedir a Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos e te louvamos por esse período tão importante para todos nós, onde nós aqui recebemos mais uma porção da Tua Palavra, que possamos todos nós aplicarmos aquilo que ouvimos, para que possamos avançar e crescer, porque esta é a Tua vontade para com todos nós. Em nome de Jesus, te louvamos e te exaltamos. Amém e amém. Deus abençoe a todos.